Irmãos, abra sua Bíblia, Filipenses 2, e vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor, nesse texto. Filipenses 2, do verso 1 ao verso 11. O tema da mensagem de hoje é esse, o antídoto do egoísmo. E eu quero incentivar para que não somente você abra a sua Bíblia, mas para que você mantenha aberta, para que a gente visite durante a nossa breve meditação. Filipenses 2, de 1 a 11. Vamos fazer novamente essa leitura alternada, irmãos? Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vamos juntos? 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nós estamos aqui num contexto de uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, né? A igreja daquele primeiro tempo do cristianismo na história. E essa igreja, a igreja de Filipos, era considerada uma igreja madura. Uma igreja que, inclusive, se você ler no capítulo 1, logo na introdução dessa carta, Paulo classifica essa igreja como uma igreja fiel, como uma igreja parceira do seu ministério. Porém, assim como todas as demais igrejas, essa igreja enfrentava os seus problemas internos, alguns problemas internos. E Paulo lista esses problemas que essa igreja vivia. Ele fala, por exemplo, sobre partidarismo, competição, vaidade. Ele fala sobre problemas de relacionamento entre as pessoas. E a carta, como todas as demais cartas de Paulo, tem esse tom também de advertir contra as questões que as igrejas vivem, especificamente a igreja de Filipos. E se você observar, especialmente na versão NVI, né, a nossa versão é a versão revista atualizada, né, a famosa ARA, mas quando você olha na NVI, você vai notar que Paulo usa, tanto no capítulo 1 quanto no 2, a palavra egoísmo, que na nossa versão aparece de outras formas. Mas Paulo fala que essa postura egoísta da igreja era um grande problema que eles viviam. E meditando sobre esse texto, irmãos, a gente vai perceber que o mundo de hoje ainda caminha sob essa ótica, né? A ótica do egoísmo. Paulo, quando escreveu para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala o seguinte: Timóteo, sabe, porém, de uma coisa, que nos últimos dias vão ser dias difíceis. E vão ser dias difíceis por quê? Porque os homens são mais amantes de si mesmo do que dos outros, né? Essa é uma advertência que Paulo fez ao jovem pastor Timóteo.
E ele estava falando de hoje, né? Porque esse é o nosso contexto que a gente vive, pessoas ególatras, né? Pessoas que cultuam muitas vezes o próprio eu, colocam o eu num patamar de divindade na sua forma de viver, na sua forma de encarar a vida. Há 2 semanas atrás, no discipulado dos jovens casais, que tem acontecido aqui na nossa igreja e tem sido uma bênção, graças a Deus, nós falávamos que quase que 100% dos problemas de relacionamentos entre casais, eles têm uma mesma raiz. Essa raiz é o egoísmo. Então, por exemplo, sentimentos como orgulho, vaidade, arrogância, inveja, ciúme, ressentimento, impaciência, são sentimentos que costumam acontecer, posturas também, né? Que costumam acontecer na maior parte dos problemas entre casais, problemas familiares, mas especialmente em problemas entre casais, cônjuges, casais que namoram, noivos. E quando a gente olha a raiz de todas elas, de cada uma delas, orgulho, vaidade, arrogância, inveja, ciúme, ressentimento, impaciência, a gente vai ver que a raiz é a mesma, é o egoísmo. Cada uma delas se manifesta de uma forma diferente, mas todas elas possuem uma mesma raiz. A gente ainda citou que é como se fosse uma árvore, né, que brotasse e desse mesmo caule brotasse outros ramos, todos eles ligados nesse mesmo caule chamado egoísmo, dessa mesma raiz. Por isso o tema da mensagem de hoje é esse, o antídoto do egoísmo. E eu quero pensar com você alguns pontos que a palavra do Senhor, através desse texto, nos ensina. Quando nós olhamos para Filipenses 2, nós vamos notar que Paulo aponta para esse antídoto, né, contra essa postura na nossa vida. E ele aponta dizendo que existe um antídoto. O nome desse antídoto é humildade. Ele aponta como que a humildade é o nome desse remédio contra o egoísmo. Mas não é uma humildade qualquer, né? Paulo aponta um modelo. Paulo nos mostra que o antídoto desse egoísmo que nós vivemos, e certamente, se você não é diferente de mim, todos nós carregamos aqui sentimentos egoístas em muito do que fazemos, Paulo coloca que não é uma humildade qualquer. Paulo coloca que essa humildade é uma humildade no modelo de Cristo. Ou seja, esse pequeno trecho da carta nos aponta um modo de viver que só é possível quando nós focamos em Cristo. Apesar dele falar da humildade, a gente vai ver que o foco dele, o foco central, é na figura de Cristo. Então, por isso, o primeiro ponto que eu queria analisar com vocês está justamente nos primeiros 2 versículos, busque a unidade intencionalmente. Olha lá o que diz o verso 1 e 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo usa aqui 4 expressões, se você reparar, que funcionam como espécie de motivações para a nossa humildade. Ele fraciona a humildade em expressões. Ele fala sobre exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e também esse sentimento, né, que vem de dentro, entranhados afetos, sentimentos de afeto, de misericórdia. Então, por exemplo, quando a gente fala na exortação de Cristo, ele está querendo dizer que em Cristo nós somos ensinados, que quando nós se deixamos, né, vivemos uma vida e somos exortados por Cristo, a exortação de Cristo nos faz permanecer não centrado em nós mesmos. Quando a gente fala da consolação de amor, isso aponta para que Deus é capaz de acalmar o nosso coração, nos curar, porque quem é curado pelo amor, grave isso, não precisa
disputar atenção para nada. Quem é curado pelo amor de Cristo não precisa ter esse sentimento de se autoafirmar, de se justificar para as coisas, porque vale o que vem do coração de fato, vale o que se vive, né? Igual costumam dizer por aí. Quando fala da comunhão do Espírito, ele está apontando para um Espírito que gera uma comunhão verdadeira. E não uma comunhão no modelo do mundo, que é uma comunhão que costuma ser uma comunhão de disputa, né? De posições. Existe ali uma tentativa de se juntar para algo, para alguma coisa, para fazer em comum, né? E por isso a comunhão, mas existe sempre uma disputa de posição, e isso não ocorre quando existe uma comunhão de fato do Espírito na nossa vida. Quando ele fala sobre afetos e misericórdias, né? Diz que nós somos tratados dessa forma por Deus, e por isso, quando a gente entende que nós somos tratados por Deus assim, isso deve gerar, a partir da parte mais interna, brotar genuinamente na vida das outras pessoas a mesma coisa, sentimentos de afetos e misericórdia. O que Paulo está dizendo aqui é que quando a gente experimenta essas realidades no Evangelho, então, quando nós percebemos que nós recebemos tanto do Senhor, a proposta de vida cristã é que a gente viva da mesma forma. Ou seja, quando a gente fala da humildade, a gente vai ver que essa humildade, por mais que a gente busque e pratique, né, de uma forma intencional, a gente vai ver que por trás disso existe algo de um valor maior, que é uma experiência com o próprio Cristo. Porque quando nos aproximamos de Cristo, quando aprendemos de fato sobre Ele, nós vamos perceber que nós somos desagraciados por todas essas coisas, e isso deve gerar em nós uma forma de viver que também manifeste um pouco dessa humildade de Cristo que recebemos na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? É isso que deve acontecer na vida do crente, quando a gente recebe do Senhor e a gente pode transbordar um pouco daquilo que a gente recebeu. E o resultado esperado é o que fala no verso 2. Quando fala no verso 2, está falando de mesmo modo de pensar, né? Mesmo amor, mesma alma, mesmo propósito. E talvez algumas pessoas olhem para o texto e falem assim, mas isso é impossível, pastor. É pessoa muito diferente. Olha como é que o Senhor é diferente de fulano, de Beltrano. A gente tem vidas muito diferentes. E a gente não está falando aqui, irmãos, de um monte de robozinho, né? Um monte de zumbi que vive do mesmo jeito e que caminha do mesmo jeito, fala do mesmo jeito. Tem gente que a gente pode pensar isso, mas não é isso. Está falando que quando as pessoas vivem dessa forma, elas vão estar alinhadas no mesmo sentido. Então elas vão estar alinhadas na mesma forma de pensar, alinhadas no mesmo amor, alinhadas na alma, no propósito, na forma de viver. Quando a gente faz, por exemplo, esse discipulado de novos casais, a nossa intenção por trás disso é o quê? Além de ensinar valores que servem para a vida e que vão certamente evitar que muitos embates aconteçam na vida dessas famílias que estão começando ou então se propondo a começar, né, daqueles que não casaram ainda, a gente está falando também sobre famílias que se propõem a viver dentro de um mesmo cenário. Então, por isso, irmãos, é que quando a gente vive dessa forma conectada, no mesmo modo de pensar, no mesmo amor, na mesma alma, eu fico tranquilo, por exemplo, de fazer coisas que o mundo por aí dificilmente vai fazer. Eu fico tranquilo, por exemplo, de ter a minha filha com 3 aninhos e eu conhecer uma outra família, com a família do Rafael também, que tem crianças também, 2 meninas, e eu poder deixar minha filha com eles, porque eles têm o mesmo modo de pensar, a mesma forma de encarar as coisas. E isso, nos dias de hoje, são pontos aí muito tensos, né? Quando a gente fala sobre isso, né? Então,
Eu não sei se eu me fiz entendido, espero que sim, mas é dessa forma da gente encarar a vida, de estarmos juntos, alinhados com o Senhor e podermos viver de fato uma comunhão verdadeira, uma comunhão que pratique, na verdade, e siga pelos mesmos caminhos de forma natural. O segundo ponto, a gente continua no verso 3 e 4, quando diz lá de não fazermos nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? E então o segundo ponto é exatamente esse, quando a gente entende que a gente pratique a humildade, a gente busca no Senhor, busca em Cristo, busca no modelo perfeito e coloca ela em prática na nossa vida. Ou seja, mais uma vez a intencionalidade entra aí. A gente não só busca intencionalmente, mas pratica também intencionalmente. E a pergunta que a gente faz é, mas como assim? Humildade, então, pode ser colocada em prática, né? Uma prática, não é um sentimento natural, né? De uma pessoa que deve... Sim, é um sentimento natural, mas biblicamente a humildade é tanto uma disposição do coração, como também uma prática que se torna visível na vida de outras pessoas. É assim que deve ser a vida do crente. Não adianta simplesmente a gente falar assim, não, aqui, a gente aprendeu aqui sobre as verdades bíblicas, isso deve calar no coração, mas se isso não se manifesta, se isso não se manifesta na sua casa, se isso não se manifesta na vida dos seus filhos, da sua esposa, se isso não se manifesta no seu trabalho, com os seus pares ali, se isso não se manifesta na forma simples de viver, então não adianta de nada. É o que Tiago diz na carta dele, né? Quando fala de uma fé que não vai adiante, uma fé que não se torna prática. Ou seja, é algo que nós somos em Cristo, mas também é algo que nós fazemos, manifestando esse poder de Deus, né? Transbordando esse poder de Deus na vida de outras pessoas. E quando Paulo escreve esses versos aqui, a gente vai notar que ele é muito... direto na forma de matar o egoísmo na sua vida. Se você, irmão, identifica que em alguns pontos da sua vida você tem sido egoísmo, se de repente alguns desses sentimentos aqui que eu falei têm circundado teu coração, se você de repente se pega às vezes na sua postura normal de vida, porque isso infelizmente acontece muito hoje, né? A nossa postura normal de vida, irmão, a gente sempre quer colocar o nosso eu ali como ponto principal da nossa forma de viver, né? E Paulo é muito direto, de uma forma de como trabalhar essa humildade. Ele fala só, primeiro, não faça nada por partidarismo, ou seja, quando ele fala isso, ele está falando de uma ambição egoísta, né? De uma competição, de querer vencer, de querer impor a sua própria opinião. Hoje, especialmente, né, quando a gente fala de partidarismo na igreja, a gente está falando de coisas assim, não, eu sou do time do Walker, né? Eu sou do time do Daniel, eu sou do time do Emanuel, mas vai um pouco além disso. Quando a gente hoje olha para o nosso contexto Brasil, né? A gente vê que a política tem trazido isso para o nosso meio, irmãos. Tem trazido isso para o nosso meio, isso tem que acabar em nome de Jesus, irmãos. Deus não se agrada disso, não. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Eu sempre repito isso aqui, irmãos, eu quero trazer com muita tranquilidade no coração aqui, é que o nosso rei é um só. Nosso rei é um só. O nosso partido é um só. É óbvio que você vota no partido A, você vota no partido B. A gente tem convicções que possam se alinhar à nossa fé cristã. Mas independente disso, irmãos, nós somos chamados a, como igreja, a caminharmos juntos. Caminhar juntos, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos muitos pecados, tá? Nós somos chamados a caminhar juntos, a seguir em frente, a apoiar o próximo, a despertar no próximo o conhecimento do irmão na palavra. E se de repente você entende que o seu irmão, a sua irmã, não é evoluído o suficiente como você, então zele pelo discipulado dele, irmãos, e não pelas picuinhas. Zele, ore pela vida desse irmão. Zele pela vida desse irmão, de fato, com uma preocupação genuína. Mas para de fazer picuinha, irmãos. Para de fazer divisão. Para, em nome de Jesus, de estabelecer essas diferenças políticas como um modo de classificar o ser humano.
É importante que a gente fale isso de uma forma... e eu quero trazer isso de uma forma muito amorosa para você. Depois ele continua, nada de vanglória. E essa palavra aqui especificamente é uma palavra grega, kenodoxia, que fala, quando a gente fala de vanglória, está falando de uma glória vazia, sabe? Uma glória vazia. Eu costumo dizer que na nossa vida acontece muito isso. Eu faço a comparação que a gente na vida age igual o cachorro vira-lata atrás da bicicleta. Não sei se você já passou por essa experiência, é uma experiência muito bacana. Quem viveu sabe como é que é, né? A gente está andando de bicicleta, aparece o tal do caramelo lá e vem atrás da gente ferozmente, né? Mas se você parar a bicicleta, o que ele faz? Ele não sabe nem o que fazer, né? Ele até disfarça assim, né? Ele sai de lado, ele nem olha para você mais, ele sai de lado. Por quê? Porque o que ele está preocupado é nessa aventura, ele quer que você sinta esse sentimento também. Isso acontece na vida, irmãos. Isso acontece na vida. Pessoas que batalham, passam por cima de outras pessoas para alcançar, para galgar um cargo, para galgar uma posição. E quando chega nessa posição, ela vai notar que ela não foi realizada nisso. Ela vai notar que ainda falta muita coisa. E ela vai procurar a próxima bicicleta para correr na vida, para passar, para botar medo nas pessoas. E eu trabalhei muitos anos no meio corporativo. E como a gente via isso? Trabalhei especificamente com gerências, com lideranças. E era comum que no dia a dia uma simples pergunta quebrava completamente aquele grande líder, aquela grande gerente. Então, no meu trabalho, eu me relacionava muito com gerentes, coordenadores. E era muito comum que no dia a dia a gente conhecesse um pouco mais a pessoa, a ponto de vez em quando, falar assim, olhar para a pessoa e notar que não está bem e fazer a pergunta, né? Aqui, tá tudo bem? E às vezes essa pergunta desmoronava aquele grande gerente, aquele grande líder. Por quê? Desmoronava não por causa da sua gerência, mas por causa das coisas da vida. Desmoronava porque a família não estava indo bem. Desmoronava porque o filho estava com algum problema, estava com alguma depressão. Desmoronava porque ela se via naquela situação, naquela grande responsabilidade, mas não dando conta da sua vida, da sua própria vida. Então, nada por vanglória, quando a pessoa ela deseja aparecer, mas não tem nada de Cristo dentro, existe um caminho muito errado aí, porque, irmãos, quando a glória de Cristo genuinamente brilha na sua vida, isso basta. Você vai ser bem visto pelas pessoas à sua volta. Quando a gente reflete, quando a gente é capaz de espelhar o Cristo que venceu a cruz na vida de outras pessoas, esse é o brilho que o Senhor propõe para nós. Esse é o brilho que o Senhor propõe para mim e para você. E por isso, a humildade, ela é tão procurada. Se você parar para pensar rapidamente na sua vida, você vai notar que os humildes, eles são procurados pelas pessoas que estão no entorno dele. Os humildes, eles são aquelas pessoas que o outro, ele vai desarmado. Por quê? Porque ele não tem o que temer com o humilde. Com o humilde é aquela pessoa que faz bem para o ambiente. O humilde, ele traz uma alegria mais aberta. O humilde, ele abre as portas, né, na vida de quem está próximo dele. E certamente quando eu estou falando isso, você está pensando em algum humilde que você conhece ou conheceu, e você vai ver que isso é uma verdade. Os humildes, eles atraem as pessoas. Os humildes, eles não estão nem aí para a vanglória, eles não estão nem aí para as posições, eles simplesmente caminham. E aí vem a pergunta, né? Como então viver? Como então viver? Paulo nos ensina aqui algumas virtudes que são opostas ao egoísmo, né? Ele fala, por exemplo, sobre, no verso 3, da humildade, que muitas vezes é confundida com o se diminuir, e não é isso. A humildade não é o ato de se diminuir, mas é quando eu me disponho a elevar o meu próximo. Quando eu disponho a colocar o próximo em uma posição melhor. Quando eu simplesmente não desejo subir, falo assim, por favor, pode subir.
É quando a gente ganha uma corrida e não quer nem subir no pódio, ou chama todo mundo para o pódio junto. É isso, na vida real. Quando ele fala, por exemplo, no verso 4, de um interesse pelo outro, né? Ele está falando da coisa que deve ser uma coisa comum na nossa vida. A gente não passar, não viver, olhar para os nossos próprios interesses, porque, contrário ao egoísmo que diz, primeiro eu, o Evangelho diz, primeiro Cristo, depois o outro. O segundo não está aqui, né? Que essa brincadeira é boa para ele, porque nem o segundo é. A gente só vai estar em terceiro lugar, né? Porque primeiro lugar é Cristo, o segundo é o meu próximo. O terceiro, a gente pode chegar lá. E quando a gente olha para esse cenário, irmãos, quais são as aplicações práticas, né, para isso? Onde é que eu pego essa humildade e pratico ela de fato na minha vida? Eu pratico ela, por exemplo, no meu casamento. Eu posso praticar essa humildade de Cristo no meu casamento, quando eu entendo que tudo que eu fizer em torno do egoísmo, ele vai levar o meu casamento à destruição. Enquanto tudo que eu praticar apontando para a humildade, ele aponta para a restauração. Quando eu falo de colocar em prática, nós podemos colocar em prática a nossa humildade nos PGs, nos nossos pequenos grupos, quando a gente entende que as opiniões diferentes estão ali. Mas isso não precisa gerar briga, isso não precisa gerar divisão. Eu sou capaz de caminhar com alguém que tem uma opinião contrária à minha. Eu sou capaz de caminhar com alguém, inclusive, que fala contra mim, talvez. Ou seja, eu sou capaz de trabalhar mutuamente por uma mesma causa, por uma causa maior, passando por cima dessas coisas. Na igreja, por exemplo, a gente pode praticar isso, como nós já falamos, quando a gente não puxa para si a glória, quando a gente caminha junto com irmãos que querem construir algo maior, algo acima de nós. Na liderança, quando eu tenho o princípio de ser um líder que serve, e não simplesmente um líder que manda, um líder que compete, um líder que é capaz de conduzir, mas sem dominar, sem escravizar. A terceira lição que a gente tem na passagem vai a partir do verso 5 ao 11, né? O trecho maior dessa carta aí. E é essa a lição. Aprenda com o Deus que se faz servo. Porque quando a gente olha para a figura de Cristo, irmãos, eu muitas vezes me pergunto, né? Como é que seria o Senhor hoje? Eu na minha vida pastoral, eu faço muito essa pergunta, irmãos. Como é que Jesus olharia assim, né, para esse momento? Às vezes a gente está em algum momento na igreja, fazendo alguma coisa, uma agitação de um evento, momentos bem diferentes assim, eu fico pensando assim, caramba, como é que Jesus enxergaria isso daqui, né? Como é que Jesus enxergaria a nossa igreja? Como é que Jesus enxergaria a minha forma de servi-lo, de servir a Deus, né? E aqui ele começa no versículo 5 falando isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a nossa chamada, né? E aqui está o centro da mensagem de hoje. Paulo, ele não manda, ele não instrui para que a gente seja humilde, simplesmente porque é bonito, porque é legal, porque faz bem para esse mundo moderno. Não é nada disso. Ele instrui para que a gente viva de forma humilde, simplesmente porque Jesus era humilde. É isso. E se Jesus era humilde, eu também sou chamado a ser humilde. Se eu entendi o Evangelho, eu olho para Jesus e falo assim, eu quero ser igual a ele, quero ser a cópia de Jesus. E copiar Jesus é procurar viver essa humildade dele. E quando a gente olha para esse exemplo maior, irmãos, a gente vai notar, e Paulo cita aqui um pouco dessa humildade. No verso 6 ele fala que Jesus renunciou ao direito de ser servido, porque ele era o próprio Deus, mas que não se apegou em momento nenhum aos seus direitos divinos, né? Pelo contrário, verso 7 diz que ele se esvaziou, e ele se esvaziou, veja bem, não da sua divindade. Jesus se esvaziou dos seus privilégios. Ele assumiu
quando ele se esvaziou dos seus privilégios, que forma? A forma de servo. E essa imagem, ela é uma imagem interessante para nós, né? Porque quando a gente fala da imagem do rei, sobre toda a terra tu és rei, né? É o cântico que a gente costuma cantar aqui. E a gente pensar que esse rei, ele simplesmente desceu. Ele foi para o chão de fábrica. Ele assumiu essa forma de servo. Isso, irmãos, na nossa vida cristã, na nossa vida como igreja, é uma bomba no inferno. Quando cada um de nós se propõe a ser servo do outro e a troco de nada, quando nos propomos a amar sacrificialmente aqueles que estão à nossa volta, e amar sacrificialmente é seguir o exemplo de Jesus, que se deu, que se esvaiu sem pedir nada em troca, isso é uma bomba no inferno, irmãos. E Deus se faz presente nesse ambiente. Se você crê nisso, diga amém. Mais ainda, verso 8 fala sobre uma obediência também diferente. Essa humildade se refletiu numa obediência que foi até o fim, até a morte, e uma morte de cruz. E quando a gente fala da cruz, a gente está falando que exatamente esse ponto que seria o ponto de maior humilhação do homem se tornou o símbolo da maior glória que essa terra já viu. A cruz, que é um símbolo originalmente de tortura, é para nós o símbolo, né? Estou falando sentimento, o símbolo da maior glória, da maior vitória que a terra já viu. E aí ele fala, ó Deus, por causa disso, por causa dessas posturas, Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, Cristo foi elevado porque desceu, porque padeceu. Então, irmãos, o egoísmo, ele causa esse sentimento em nós de querer subir, mas jamais sem descer. E quando a gente fala de evangelho, a gente está falando que aqueles que se humilham, aqueles que descem, aqueles que dão a vez, eles serão os exaltados. Então, irmãos, quando a gente fala do antídoto contra o egoísmo, a gente está falando de olhar para a cruz. A gente está falando de aprender com Jesus, porque o evangelho puro e simples, ele quebra o ego. O evangelho puro e simples, ele cura os corações. O evangelho puro e simples, ele cura o caráter, ele constrói unidade, ele reedifica lacunas na nossa vida, ele reedifica relacionamentos. E daí, gente, a pergunta que a gente se faz, e eu sempre procuro fazer essas perguntas em cada mensagem aqui, não somente aqui, quando eu faço, mas quando eu também ouço, né? O que a gente leva para casa, né? De tudo isso que foi falado aqui, o que a gente leva para casa? Já falamos um bocado de coisas aqui que a gente leva para casa, leva para nossa vida, mas eu quero estender essa lista um pouco mais. Para a vida pessoal, em nome de Jesus, rompa com o espírito da comparação. A primeira coisa que você pode fazer na tua vida é você romper com isso. É muito comum que nos gabinetes, né, quando a gente senta para fazer algum aconselhamento, é muito comum que a pessoa chegue ali, às vezes, com o coração quebrado, e ela fala assim, pastor, o sentimento que eu tenho é que eu não presto para nada, assim. O sentimento que eu tenho é que eu tenho tanta gente boa fazendo tanta coisa e eu não acho, não consigo elencar na minha vida uma dessas coisas boas, né? E talvez eu falo isso e você se identifica com isso. Mas a bem da verdade é que todos nós, irmãos, todos nós, sem comparação, a gente tem um ponto que Deus colocou que brilha essa luz de Cristo na nossa vida. Ainda, a gente sempre brinca com um exemplo grande aqui no nosso meio, né? Que quem é membro da igreja sabe bem, que é a vida do nosso irmão Martins, né? Que está lá hospitalizado. Um homem simples, irmãos, com pouco estudo, veio do Nordeste, com a sua família. Um homem simples, que se fosse
se fosse classificado pelo currículo, certamente não ganharia. Mas um homem de Deus, a gente vive, sabe quem é. Um homem de Deus, um homem na sua pureza, que é servo de todos, um exemplo de humildade para nós, né? Ou seja, aquele homem que provavelmente, às vistas do mundo, poderia ser desclassificado de tanta coisa, para a família na fé, esse homem tem um valor gigantesco, gigantesco. Então, em nome de Jesus, pare com esse espírito de comparação na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, pare também de disputar espaço. Pare com isso, irmãos. A gente na igreja não disputa espaço, a gente disputa o servir. A gente levanta a mão e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me para o que o Senhor quiser. Eu quero fazer. E por vezes, a gente, às vezes, na igreja, e eu conto essa história porque ela serviu para a minha vida, para a maturidade da minha fé. Eu compartilho muitas vezes essas histórias com irmãos. Eu já cresci na igreja, irmão, já vi muita coisa na igreja acontecer. E isso já aconteceu comigo. Eu servir, às vezes, em algum ministério, servir em alguma liderança, e chegar um dia alguém e falar assim: ó, muito bem, muito obrigado, até aqui você foi muito bom, agora é Joãozinho que vai assumir o seu lugar. Tchau e benção, obrigado por tudo que você fez até aqui, até a próxima. Isso já aconteceu, irmãos. Já aconteceu. Você fica feliz com isso? Ai, que bom, que alegria, né? Fui demitido aqui de uma função que eu estava servindo os outros. Não, ninguém fica feliz com isso. Mas isso me chamou a atenção para uma coisa que serviu muito para o meu coração. É que quando eu faço para o meu Deus, não vai faltar outro local para eu fazer. E quando isso acontece, irmãos, talvez seja o Senhor incomodando o seu coração para você servir em um outro local que Ele quer carregar você de dons e talentos para você servir alegremente novamente. E eu falo isso porque isso serviu para a minha vida. O dia que eu entendi isso, eu me colocava à disposição do Senhor, Deus me apontava outros caminhos, e lá o Senhor me dava novos dons, novos talentos. Ah, mas eu não sei fazer isso. E Deus me ajudava, irmãos, e a gente seguia em frente, e ali eu descobri um novo ministério, uma nova chama inflamava no meu coração, o Senhor fazia isso novamente, e novamente aquilo voltava a celebrar a minha vida, fazia sentido, propósito da minha caminhada cristã. Então talvez a gente olhe para algumas coisas e fale assim: poxa, mas eu queria tanto fazer aquilo, e Deus está te chamando para outra coisa, para outra tarefa. Mas independente das nossas aptidões, independente dos nossos dons, dos nossos talentos, Deus nos chama a servir. A todos nós, Deus nos chama a servir. Quando a gente serve, irmãos, a gente entende que a gente sai ganhando muito mais. A gente é muito mais abençoado. A gente percebe o Senhor e prova do Senhor de uma forma muito maior na nossa vida. Se você concorda comigo, diga amém. Então, irmãos, isso é para a vida pessoal, né? Para a vida pessoal. Um outro ponto para a vida pessoal também é que eu quero incentivar para que você confesse alguém de confiança. Confesse alguém que você tem de fato a confiança. Confesse os seus pecados de orgulho e vaidade. A Bíblia nos convida a isso, para que a gente pratique isso, porque isso é um exercício de fé. Quando a gente confessa os nossos pecados, isso acontece muito no relacionamento conjugal, né? O relacionamento conjugal, se não existe essa cumplicidade, tem algo errado ali. Mas quando o cônjuge confessa o seu pecado pro próximo, né? Para sua esposa ou pro marido, o que ele faz com isso? Primeiro, ele se humilha, né? Segundo, ele se compromete, porque quando a gente coloca para fora, isso tem um outro valor a partir de então, da gente se comprometer e não cometer mais aquilo, né? Então, confesse seus pecados. Se você sofre com um pecado de orgulho, de vaidade, e deseja confessar para alguém, eu quero incentivar para que você faça isso. Para a vida da igreja, irmãos, em nome de Jesus, eu quero incentivar para que você viva promovendo a unidade. Promovendo a unidade. E não as suas opiniões polarizadas. Deixe isso de lado, irmãos. Zele pela unidade. Zele pela unidade. Lute pela unidade da igreja. Lute por isso. Se tem alguém que se aproxima de você para tentar polarizar, irmãos, que você seja o caminho contrário dessa polarização.
Seja uma ponte na vida do seu irmão. Não seja muro, não. Não seja divisão. Seja uma ponte. Seja uma ponte. Não trabalhe para aparecer. Pelo contrário, sirva no silêncio. Sirva na sua humildade. Mais ainda, quando a gente fala da humildade, dessa forma de viver, a gente está falando que isso nos relacionamentos se resulta a posturas como saber ouvir mais, né? Isso é um desafio para todo homem que tem uma esposa, não é isso? Todo homem que tem uma esposa tem que aprender a ouvir. Se não aprender, tem uma coisa errada. Porque ela vai chegar um dia na sua casa onde ela só quer falar. E a única coisa que ela quer de você é que você pare e olhe para ela, assim. Só isso. Só isso, irmãos. Lá em casa é assim também. Lá em casa é assim também. Às vezes ela chega em casa e ela só quer ser ouvida. E detalhe. Você não falou um ai. Você só olhou. Às vezes a tua cabeça está viajando em outras questões, mas você está ali, atento, praticando isso intencionalmente. E quando ela termina, ela fala o quê? Obrigado, amor. Você não moveu uma palha. Você não propôs nenhuma solução. Não, faça isso, faça aquilo. Não. Ela só quer que você ouça, né? Só que você ouça. E quando isso acontece, né, parece que ela... Ai, obrigado. Obrigado que você me ouviu. Você me entendeu. Entendi? Né? Defina entendi, né? Ceda mais, irmãos. Reconheça os seus erros. Reconheça esses erros. Seja o primeiro a pedir perdão. Valorize mais o outro. Valorizar o outro, irmãos. Como isso é importante na nossa caminhada cristã, né? Como isso é importante. Para os líderes, eu quero trazer aqui de uma forma muito especial e graças a Deus, irmãos, eu vejo assim com muita alegria a liderança aqui da nossa igreja. Graças a Deus, são tão pecadores quanto eu, mas são homens de Deus, mulheres de Deus que a gente tem vivido aqui e eu louvo a Deus porque nós temos visto uma liderança saudável na nossa igreja. Mas eu quero trazer uma palavra aqui muito carinhosa, é para que você leve para a sua vida e não deixe com que a liderança se transforme em um palco no seu coração. Em nome de Jesus, não deixe que isso aconteça, porque a liderança o tempo todo flerta com isso. A liderança o tempo todo ela quer transformar essa posição em um palco. E a gente tem que lembrar, irmãos, que a maior liderança que a gente pode se espelhar, o maior exemplo dessa liderança não foram as grandes realizações, os grandes exemplos, os maiores exemplos de liderança que Cristo nos deu, dentre eles, tinham uma bacia e uma toalha. E a partir disso, ele deu das maiores lições que um líder pode dar. Com uma bacia e uma toalha na mão. Mais ainda, quando a gente olha para o nosso exemplo de liderança, a gente costuma falar que qual é a nossa régua, né? Onde é o nosso patamar de liderança, né? A nossa régua é Cristo, irmãos. Uma liderança que era servil, uma liderança que era um servo, que era obediente e sacrificial. E quando a gente olha a liderança do mundo, é o oposto. É uma liderança que manda, é uma liderança que imprime, é uma liderança que sacrifica o outro, mas que jamais se coloca nessa posição, né? Servir, obedecer, humilhar, sacrificar. Isso é uma posição que não tem nada a ver com a liderança desse mundo, mas o maior líder da história liderou dessa forma. E por isso nós somos chamados assim também. Somos chamados, meus irmãos, para viver a mente de Cristo. Somos chamados para viver esse ato, que viver a mente de Cristo, sim, irmãos. Isso para mim é revolução. Isso para mim é contra a cultura. Deixar de viver pelo ego, né, e viver pela cruz. Deixar de buscar a própria glória para buscar a glória de Deus e a glória de quem está próximo a você. Deixar de competir as coisas para servir, deixar de dividir para construir unidade. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele produza em nós
essa humildade. Ele produza em nós essa humildade. Que a nossa igreja, ela seja conhecida não só pelo brilho dos homens, de grandes homens que passaram por aqui, homens e mulheres, né, de Deus, mas que eles possam ver em nós o próprio Cristo. Que através da nossa igreja, os nossos vizinhos, os nossos familiares, possam ver em nós o próprio Cristo. Que muito além de dizer que o Walker foi um grande homem de Deus, que não seja o nome do Walker reconhecido, mas que eles possam olhar para o Walker e dizer: ali vai um pequeno Cristo. Ali vai, de fato, um cristão. Aquele ali é um cristão verdadeiro. Amém, meus irmãos?